É isso aí, está começando agora o CentralizeCast, o podcast oficial desse estúdio. Então esse aqui, cara, é o podcast que só tem hora para começar e não tem hora para acabar. A emissora é nossa, o estúdio é nosso, a gente vai falar de tudo que é assunto aqui. Você que está chegando agora aí no canal, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, para que você fique sempre informado aí do que está acontecendo aqui na nossa emissora. E hoje do meu lado aqui, nós estamos aqui com o Leandro Parra, mais conhecido como Parra, né? O ParraCast. Deveria ter feito o nome desse podcast aqui de Esse ParraCast, cara tá cara. aí, tá me impressionando aí pra sair um Parracast, hein? Mas vamos ver. Mas agora o foco mesmo é o Centralize Cash, né? Como falou, sem hora pra acabar, estúdio nosso, Aqui tudo é tudo nosso nosso. e nada deles, né? E para começar essa temporada, nada melhor do que um generalista, um cara que tem um conhecimento amplo em todos os assuntos. Aqui a gente pode puxar de todos os temas, que ele não arrega, não. Estou falando dele, o Edson Agnello. Seja muito bem-vindo ao CentralizeCast. Oi, isso aí, pessoal. Boa noite. É um prazer enorme ter recebido esse convite de vocês. Então, me senti tão privilegiado e prestigiado, né, para estar aqui, para colocar em debate assim aquilo que aparecer, né? E quero agradecer a atenção dos internautas e de todos aqueles que sempre nos acompanham em no nosso canal do YouTube, também que é o Edson Agnello. Só bater lá no Google, procurar no YouTube que nós estamos lá, tá? Vamos em frente aí, Davi e Parra. É hoje. É isso aí. Quem não conhece o Edson, ele tem um canal no YouTube, inclusive tem um quadro lá que eu acho bem interessante, que é o Momentos Urbano. A gente vai falar um pouco sobre ele. Então você já entra lá aí no YouTube mesmo, na plataforma onde você está assistindo esse vídeo, você coloca lá Edson Agnello, primeiro canal com esse nome vai ser o dele, você vai ver essa cara ilustre, vai aparecer lá logo de cara. Então você já se inscreve lá e curte, que acho que toda quinta-feira tem vídeo novo, né? Toda quinta-feira Toda tem. quinta-feira. É Toda isso aí. quinta-feira sobe e já tá, né, um vídeo novo lá para É isso aí. para Então, assistirem. toda quinta-feira tem Momentos Urbanos. É E isso é aí. isso. E o Edson Agnello também. Ele tem um livro aqui que nós vamos falar também sobre ele, que é O Ano que Não Terminou. 2013, O Ano que Não Terminou. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui também. Mas vamos lá. Você que está chegando aí agora, talvez não entenda o que está acontecendo. Nós somos uma emissora digital e aí no canal você vai ver que acontece diversos programas. Então se inscreve aí no canal porque tem programa de quinta-feira, tem programa de quarta-feira, tem programa de segunda-feira, tem programa a semana inteira. Então você se inscrevendo no canal, cada dia da semana você vai receber a notificação de um programa novo que vai estar acontecendo. É, Beleza? na verdade, pessoal, eles são uma TV digital. É que eles são humildes, então fui falando de canal e tal, mas se você quiser saber tudo o que acontece, acompanhar assuntos diversificados, venha para o Centralize. É isso aí. O Centralize é o estúdio, né? Inclusive, se você precisar criar o seu conteúdo digital, quiser ter o seu próprio podcast, a gente aqui tem toda a infraestrutura para criar o seu podcast do zero. Tanto gravar o seu podcast, soltar ele no seu canal, e aí assim a sua voz também possa ganhar alcance aí, né? Edson, vamos lá, sem mais delongas, né? Nós vamos entrar aqui. Podemos começar pelo livro? Pode, Podemos começar, pode. inclusive, até porque esse final de semana teve a feira literária, né, em Ribeirão Pires Ok. e você estava lá representando, né, o seu livro. Me diz uma coisa. Primeiro, por que escrever um livro e por que esse tema 2013, o ano que não terminou? Então, o livro ele vem das atividades aí jornalísticas, né? Que eu me formei já em jornalismo há muitos anos, toquei jornal, fui editor de jornal por 12 anos aí e me desvencilhei porque eu entendia já lá no passado que a mídia impressa estaria comprometida aí com o avanço da internet, né? E aí, sim, tem essa pegada, né, de estar sempre escrevendo alguma coisa. Desde 2013, né, eu venho escrevendo alguns artigos, até um pouco antes, 2010, eu venho escrevendo alguns artigos sobre os momentos que o país vive, sobre fatos assim que acontecem. E 2013 foi um ano muito marcante para o Brasil, no meu ponto de vista. Eu não tenho, assim, não sou dono da verdade, eu estou colocando essas ideias para serem discutidas, né? É uma visão minha aí, pessoal, tá?
E eu achei que com esses artigos eu tinha que dar um maior volume a esse sentimento, né? Porque o escritor ele tem que ter sentimento, né? Sim. E eu decidi aí, né, há 3 anos atrás, dar início nesse projeto e usar esse tema, que é o 2013, o ano que não terminou. Por que 2013? Porque em 2013 acontece aquele movimento do passe livre, né? Em São Paulo foi muito forte, teve em outros estados também. Isso começa já a acontecer, esses movimentos contra decisões do governo, em 2011, 2012, mas 2013 é que culmina mesmo com uma coisa mais acirrada. E a discussão começa pela passagem de ônibus que aumentou 20 centavos. E, na verdade, desanda para um monte de outras coisas, né, como saúde, educação, problemas de segurança que o país vivia, uma carestia enorme, né, por conta aí da economia da época e tudo mais. E ali marca um ponto que eu considero tudo que está acontecendo nos últimos 10 anos no país é consequência daquele movimento. E aí você tem, embora em 2014 a reeleição da Dilma, depois o impeachment da Dilma, né, que praticamente em 20 anos nós tivemos 2 presidentes empichados, né? Isso é um fato, né? Assim, a ser considerado, né? Sim. É uma coisa difícil de ter um presidente empichado e nós em 2 décadas tivemos 2, né? Após a Dilma sair, o Temer assume, aí vem uns escândalos dele, né, do presidente, aí vem a greve de caminhoneiro, já 2018 acontece a eleição do Bolsonaro. Então todos esses movimentos eles são consequência de 2013. E um movimento que eu coloco, que eu acho muito importante aí que eu coloco no livro, é que em 2014, quando você pega o quadro de resultado das eleições nacionais, você vê que a direita não existia. Os candidatos que se declaravam de direita representaram 2% da votação. Os outros eram tudo de centro-esquerda, esquerda e centro-esquerda, né? Quando 4 anos depois, em 2018, você tem um resultado de 50 e tantos 55% de eleitores que votaram num candidato que se colocava como de direita. Então, como que em 4 anos esse eleitorado ele muda, fica essa coisa, né? Isso é um caldeirão fervendo, né? Isso é um caldeirão fervendo. Ninguém consegue explicar essa situação. E eu coloco isso, na verdade, para as pessoas debaterem, né? Que são coisas que só no Brasil acontecem, né? Muito fortes, né? Que a gente tem que avaliar. Então foi isso tudo que levou a isso a ter essa publicação, que eu falo assim de bastante da política aí, como um todo, né, de exemplos, e falo um pouco da minha vida também, né, tá? Falo umas passagens aí interessantes aí de experiências aí vividas, né? Inclusive a gente até esqueceu de mencionar, né? No caso, o Edson, ele é arquiteto urbanista, jornalista e escritor pós-graduado em administração de empresa pela FGV. Então, e outras cositas mais. Joga bote. E agora, daqui a pouco, eu vou jogar bote, começar a jogar bote, né? Isso aí. Bom, isso é interessante, né? A gente comentou aqui um tema do seu livro, ele fala sobre um marco, né? Por conta de 20 centavos houve uma revolução. Né? Talvez, né, a gente possa imaginar, não foi por conta dos 20 centavos, o pessoal já estava estagnado de muita coisa e os 20 centavos foi a gota d'água, né? E a gente percebe que, na verdade, em todo ano eleitoral, né, a gente acabou, não era tema do podcast, mas como a gente falou, aqui a emissora é nossa, o estúdio é nosso, nós falamos o que nós quiser. A gente vai puxar esse tema aqui. E aí o que acontece? Sendo um ano de eleição, você percebe que começa a acontecer tudo esses movimentos de novo, né? Aí aquela brigaiada, aquele tanto de gente falando um do outro, tal, aquela coisa. Depois de 4 anos, todo mundo sossega, cada um vai resolver os problemas, tal. E aí parece que é como se fosse uma Olimpíada, a eleição. Tem aquele jogo, todo mundo se prepara, chega no dia da Olimpíada, vamos fazer aquele jogo, vamos ver quem é que ganha esse negócio aqui. Depois... O problema é que na política não tem medalha de bronze nem de prata, só tem a de ouro, né? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou vai embora para casa. Pois é, exatamente. E assim, mediante essa situação, a gente percebe que quem acaba perdendo é só o povo. Cada vez mais o povo vai perdendo.
mas dá uma impressão, né, de um comodismo ou talvez digamos assim, um mecanismo que não existe. A pessoa é uma incapacidade, né, ou se sente incapaz de resolver essa situação, mas a gente percebe que a população acaba por si mesmo sempre resolvendo. O pessoal dá um monte de ideia de segurança, inclusive eu quero entrar sobre esse tema depois, um monte de ideia de segurança, um monte de ideia de educação, mas no final das contas, quem resolve o problema são as próprias pessoas. Tem um problema de segurança, eu vou comprar um carro blindado, contratar um segurança particular. Se eu tenho um pouco de recurso, eu vou fazer isso aí. Se eu tenho um problema de ensino, eu vou procurar uma escola melhor e vou pagar mais por isso. E a sociedade parece que começa a resolver o problema que era para o Estado, de repente, resolver. Talvez, será que isso não seja um facilitador de realmente a coisa nunca mudar? O povo querer resolver o problema que não é dele, em vez de cobrar uma solução? Sim, isso aí que você está colocando é dessa forma mesmo, né? O povo ele deveria, né, ser mais politizado, ele ir exigir aquilo que é direito dele, né? E realmente não usar subterfúgios, né? Muitas vezes bancado pelo poder econômico que ele possui, para colocar uma melhoria que seria de todos, né? Então, assim, a educação, a saúde, eu, por exemplo, não tenho convênio médico. Eu não tenho plano de saúde, convênio, seguro-saúde, nada. Porque eu acho um absurdo, né? O camarada fala assim, não, mas eu tenho seguro, porque como é que eu vou fazer? Eu tenho convênio, porque como é que eu vou fazer? Então, vai usar o convênio. Qualquer hospital que você precise uma coisa de qualidade, uma coisa de ponta em termos de tratamento, você vai num hospital público, né? Você precisa fazer um transplante de coração. Você vai no hospital particular? Não, você tem que ir no hospital público. Então para que você tem convênio, né? Eu, uns tempo atrás, fiz uma plaquinha de identificação, que eu gosto de caminhar muito, né? E caminhar em lugares assim, né? Explorar, praia, qualquer lugar. E eu não gosto de levar celular, documento, nada. Então eu fiz uma plaquinha igual aquelas que você de soldado do exército, né? Pondo tudo, meu telefone de emergência, tipo sanguíneo, nome do documento, número do cartão do SUS. A pessoa falou assim, mas do cartão do SUS você não tem que pôr do convênio? Eu falei, meu amigo, se eu cair na rua e desmaiar, quem vem me buscar é o SAMU. O convênio não quer nem saber quem eu sou. Né? Então eu acho que é isso. Nós temos que realmente exigir do setor público que ele se coloque, se posicione e melhore essa situação. Né? Agora, também aí vem aquela coisa, né? Nós sabemos que o exército de servidores públicos tem muitos servidores públicos bons e tem muitos que são encostados, né? Esse serviço público ele tem que ser requalificado, ele tem que ser melhorado, tá? Então isso daí ninguém coloca em xeque. Eu não vou falar que o atendimento do servidor é ruim, porque senão depois ele vai me atender mal, né? Então, eu falo, se o cara não atende bem, eu desço o reio. Entendeu? Não tenho problema nenhum, né? Uma vez eu tive um problema de indigestão, assim, problema de estômago, e deu uma apagada assim, veio um SAMU me socorrer, me puseram na ambulância, aí um enfermeiro falou pro outro, qual agulha nós vamos usar? Nós vamos usar a 0,19 ou a 0,25? Que eu entendo, o 25 é maior que o 19. Eu falei, se me furar e doer, eu vomito aqui. Vocês vão ter que limpar isso aí, né? Já deu logo a letra. Lógico, não, peraí, vocês, né? Me trata bem, né? Mas esse é um ponto interessante, até abrindo um parênteses aqui nesse assunto, em relação a, não digo denunciar, mas exclamar, muitas das vezes, por um mau atendimento. Isso é um tema que a gente tem comentado e falado, eu tenho falado isso muito, em relação ao atendimento. Hoje, tudo está escasso, do meu ponto de vista. Sim. Você encontrar um atendimento de qualidade hoje, qualquer prestação de serviço principalmente, tá raro. Tá a coisa mais rara que tem, né? Então, o que acontece? Eu sempre fui mais conservador em relação assim, até porque eu penso na pessoa, às vezes, que está ali na questão. Principalmente o atendimento de call center, falando do plano de saúde. Eu mesmo já tive vários problemas com o plano de saúde no atendimento, que hoje é tudo robotizado e tem coisas que não tem ali na URA, você precisa realmente falar com alguém e não consegue. A hora que o primeiro que atende é o que recebe as pancadas. Isso. Então, eu sempre, às vezes, tive essa ponderação
em relação a não descontar naquele cara que atende, que muitas das vezes ele não tem nada a ver com aquilo. É um atendente que tá ali de call center e o cara não sabe o que tá acontecendo. Não tá no dia bom. Só que o que acontece? Ele é a minha única porta de entrada. Se eu não bater nele para ele bater em alguém, não vai resolver. Então, Sim, de um tempo sim. pra cá, eu tomei uma outra postura, que é o quê? Começar a bater no primeiro que vem pela frente. Ó, se tiver doendo, você bate no próximo. Mas para tentar, é uma forma de expressar a indignação de que realmente tá difícil, né? Eu digo assim, hoje todo mundo está insatisfeito, mas isso também não se justifica você ser mal educado. Não, sim, Então exatamente. assim, não estou falando que você é o caso seu, mas tô falando, não tá falando, justifica a falou, gente ser né? mal educado. Não. Então, ser mal educado, mas justifica você ser pontual. Né? Eu tive uns tempo atrás, uma pessoa falou para mim, eu estava questionando uma situação, ela virou para mim e falou assim, mas o senhor é advogado? Eu falei, então, a sorte sua é que eu não sou. Mas falei num tom assim, né? Um tom de educação. Eu falei, então, mas a sorte sua é que eu não sou, né? Porque a questão que você tá, a forma como tá indo conduzindo a conversa, se eu fosse advogado, você tava, né? Pois é, já tinha... Então, já tava num outro patamar, né? Aí ela parou e pensou, né? Ela começou a repensar aquilo que ela estava Fazendo. o que ela estava fazendo, né? E aí nós chegamos no entendimento que o que eu queria era só o quê? O óbvio, né? Sim. Mais nada. Exatamente. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece no setor público, quando eu digo assim até de atendimento, é que você chega, por exemplo, numa administração, numa prefeitura, num órgão público, eu quero protocolar isso aqui. Mas o que é isso aqui? Não, isso aqui que na minha rua tem um buraco. Ah, não, isso aqui eu tenho que ligar no telefone e tal, não sei o quê. Não, não tem que ligar nada. Aqui é o protocolo, toda empresa, qualquer lugar tem um setor onde você vai lá e protocola, manda uma carta, faz um negócio. Então, eu estou vindo aqui no protocolo, eu quero... Não, mas aqui nós não protocola. Então, você quer dizer que o cidadão, né, contribuidor que mantém isso aqui tudo, eu não tenho direito de protocolar isso aqui. Ah, vai ter uma taxa para pagar. Tudo bem, eu pago a taxa. E aí? Ah, mas aí... Então, mas não pode protocolar. Mas você falou que você está pagando uma taxa. Tá? Então a pessoa ela vai tentando te tirar daquela situação e você vai encurralando ela e ela não sabe. Então assim, espera um pouquinho, de quem que é isso daqui? É isso que o povo tem que entender. Né? De quem que é a prefeitura? A prefeitura é nossa. O hospital é nosso. Sim. Foi que eu já coloquei isso uns tempos atrás, falando de privatização, que o pessoal fala de privatização. Eu acho que está certo. Você privatiza um serviço de saúde, se a empresa que assumiu não der conta, você tem um contrato, você cumpre o contrato, tira o contrato. A prefeitura, o órgão, o governo, ele tem o poder de desapropriar qualquer coisa por ato de decreto, não precisa nem de lei, nada, se aquilo não está atendendo. Agora, o problema é assim, né? O problema é que a gente vê, a prefeitura contrata uma empresa para prestar serviço dentro do hospital, mas tem funcionário da empresa, tem funcionário da prefeitura, tem funcionário do estado, tem funcionário de tudo quanto é boteco lá no dentro, aí ninguém faz nada e ninguém assume nada. Aí não dá, tem que ter um chefe só, né? Muita camaradagem. Que é o cara que atende o telemarketing lá. Pois é. Então, Esse ponto aí é uma... Você tocou num ponto interessante aí, de você chegar num lugar, você quer fazer um protocolo, protocolar um documento, não é aqui, você tem que ligar, você chega em outro lugar. Isso não gera uma sensação de incapacidade quando você começa a ter uma redundância para resolver uma coisa isso, simples? é. A pessoa fica incapaz. Eu falo porque eu já me senti várias vezes assim, quando nada resolve. Não é o recurso financeiro, você não... Parece até que é a morte, né, cara? Você fala, pô, nada vai resolver isso aqui, cara. Como que é difícil você se sentir nessa posição? Agora a pergunta é... Posso dar um caso concreto? Claro. Cidade de Mauá, tá? A prefeitura faz uma lei, no mês de junho, é aprovado pela Câmara, que ela cria uma Câmara de Conciliação de Débitos Tributários. Legal. Tem uma lei, tá aprovada, tá lá tudo escritinho lá. O que essa Câmara prevê? Que ela vai te dar desconto se você pagar os débitos que você tem com a prefeitura, tal, não sei o que. E ela abre espaço para fazer compensações. Se você tem lá um precatório para receber de 50 mil reais e você deve 40 de IPTU, você pode ir lá e confrontar a dívida e pagar com o precatório. Então você deixou de dever e ela deixou de te dever. Ela ficou devendo só a diferença. Não é simples a coisa? É. Tá certo, você pega a lei e fala, putz, até que enfim
Alguém fez isso. Legal. Vai o cara aqui, o cidadão, né? Vai lá na prefeitura, olha, eu quero fazer, por quê? Porque eu tenho um precatório para receber, estou devendo esse IPTU, quero fazer uma compensação. Então, mas nós não sabemos como é que faz isso. Mas como vocês não sabem se fizeram a lei? Não, então, mas aqui está falando que você tem que requerer fazer um processo. Tudo bem. Aí você vai fazer o processo. O processo, a lei fala bem clara que o processo tem que ser encaminhado para a Câmara de Conciliação, criada pela lei, pelo decreto, está lá descrito. Eu abro o processo, a pessoa já do protocolo fala, mas um protocolo aqui na prefeitura protocolando para a Câmara? Eu falei, está na lei aqui, ó. Não sou eu que inventei, está escrito aqui. Para ele é melhor protocolar que vai dar confusão. Então, conhece. Esse né? é o problema. Aí protocola. Então, aí o advogado na cota lá que ele não sabe o que fazer. Eu falei, mas se vocês criaram o segurança e falam que não sabe o que fazer, então vocês querem que eu resolva como? Essa é uma sensação de incapacidade. E eis aí a pergunta. Vou fazer essa pergunta com os comentários do Parra depois pra gente ver. Complicado falar nessa mesa aqui hoje, hein? Ninguém deixa ele falar. Eu tenho 2 perguntas pra fazer, mas daqui a pouco eu vou fazer. Não vai entrar no... Essa pergunta com os comentários do Parra. Me diz uma coisa, isso será que não é feito já de caso pensado? Porque às vezes alguém pode entender que, olha, não é aqui, é no telefone, porque foi uma questão gerencial, alguém criou o processo e o processo tem que ser seguido, por isso a gente não pode fazer aqui. Mas às vezes você percebe que o processo ele é tão ruim e validado de que realmente é ruim por tantas pessoas, que você percebe que aquilo ali tem algo errado. Aí a pergunta é, será que já não foi criado de caso pensado ou se realmente foi uma gestão ruim mesmo que criou aquilo? Não, é eu mesmo. Então, os boatos, né? Vamos dizer, os boatos de porta de boteco, diz que a lei foi criada para atender uma pessoa. Ah, é? É, uma empresa só. Aí não sei se é verdade, né? É o que a turma diz, né? Nos comentários do Parra. Não, eu penso que é muito da pessoa, né? Sobre o atendimento, né? Vai muito do treinamento. Não treinamento, né? Isso, a palavra um treinamento, mas não só o treinamento, porque não basta você dar o treinamento para a pessoa e a pessoa não executar da melhor forma. Dia ruim todo mundo tem, né? Sim. Só que sim. o treinamento também é válido para um dia ruim. Pô, nesse dia... Mas vocês estão que nem político, tá fugindo da resposta. Eu quero saber, o problema é de quem? O problema é criar o de caso pensado? Ou talvez falta exatamente isso? Treinamento, uma fiscalização? Ou já criaram de caso pensado? Treinamento é uma coisa complexa no setor público. Não tem treinamento. Não tem. Isso é... Por quê? Porque muita gente... Você vai no balcão da recepção da prefeitura, é tudo cargo assim. O vereador indicou o Zé que está ali. Tanto é que quando muda a administração, muda todo mundo ali. As caras mudam. Demora uns meses para até voltar a engrenagem rodar. Então, aí a pessoa entra, já sabe como é que é. E aí no atendimento é a mesma coisa. No atendimento existe toda uma formatação, os programas, o sistema, tudo mais. A pessoa não sabe lidar. A pessoa não sabe. Entendeu? Eu já peguei em prefeitura, você chega lá, tem uma senhorinha lá de 70 anos, gente. Ela fica digitando assim, ó, sabe? Assim, tal, né? Não é nada contra. Sim. Eu acho que ela tem... Mas não é o lugar para ela ficar, para ser à frente né? Ali precisa uma pessoa que é dinâmica, que conheça, não sei o quê, que resolva, tá? Tem uma prefeitura no Vale do Paraíba, aqui, prefeitura de Taubaté. É muito interessante, no Paço Municipal, tem vários prédios ali, tem que nem um coreto. Parece um coreto, mas é um prédio fechado e tal, que é o protocolo. Qualquer cidadão chega lá, ele pega uma folha de papel e protocola aquilo que ele achar que ele não concorda. Caramba, eu tinha visto aí não. Então, o cara não concorda que o prefeito mandou carpir a rua. Né? Ele coloca lá que ele não concorda, não sei o que, é formalizado um processo, é dado um protocolo para ele. E alguém tem que dar um retorno depois. E dá um retorno para ele. É. Entendeu? É isso. Né? O cara, ele é dono da cidade. Né? O cara que ganha na política, ele não é o dono da cidade. Só ele é o dono. Sim, entendeu? Dá pra ser, né? Mas isso não é visto dessa forma, né? Porque também nós temos o quê? Nós temos o cidadão que ele só quer um terreninho
dado para fazer um barraquinho e tal. Infelizmente, nós vivemos isso, né? Exatamente. Que nem ele falou aí, né? Ele entrou no assunto, né, dos vereadores. Eu acho que esse vai ser o assunto do momento, né? A gente tem que eu quero fazer uma pergunta para ele. O seguinte. O que você... a gente conversou no sábado, na realidade, meio que você falou sobre esse assunto e eu quero fazer essa pergunta que acho que tem um monte de gente. O que você acha dos vereadores que começa a campanha... começou esse ano? Que nesse ano a campanha é para vereador. Aqui em Mauá, em todo lugar é para vereador. Você acha que a campanha de um vereador deve começar quando? No dia seguinte que acaba a eleição desse ano. Terminou a eleição de vereador dia 6 de outubro. Se ele tem pretensão política, ele tem que começar a estar na rua dia 7 de outubro. Porque dia 6 de outubro, o camarada pode ter 2.000 votos, mas no dia 7 de outubro ele só tem o voto dele. Ele para. Não tem mais ninguém. Todo Ele mundo para. esquece, né? Todo mundo esquece. Ele para, não vai mais na rua, não vai mais em lugar nenhum. Entendeu? Ele some. São poucos os que ficam. Por quê? Porque ele tem outros interesses. Isso aí faz bem sentido com o que a gente comentou sobre as Olimpíadas. Né? O cara, um atleta, que ele vai lá e vai competir nas Olimpíadas. Se ele não treinar os 4 anos, Sim. chegar lá na Isso. só chegar no dia da Isso. corrida. É, Não vai dar jogo, né? claro. Faz sentido. E a outra, né, é no mesmo sentido. O que você entende, que nem aqui no seu livro, né, ó, página 84, eu não cheguei nessa página ainda, mas... Você tá lento, hein, tô lento. Mas, tipo assim, você faz um comentário sobre a abstenção. Aqui foi na época da presidência, né? Só para vocês entenderem, em 2014, 27.698 pessoas não votaram. Em 2022 já subiu para 32 mil pessoas no primeiro turno não votaram. E 32 milhões, né? Você entende que cada ano tá subindo mais. Por qual o fato? Qual que é o motivo? Tipo, o brasileiro É os isentões, né? deixou É o cara tem que uma não opinião, quer, não quer- Não, ele que não quer ser responsável por o que possa acontecer. Né? Eu não voto em ninguém, eu não vou lá votar, né? Pago a multa, se for pra você que é R$4, R$5, sei lá, é uma merreca. Não, hoje em dia, para presidente, se você tiver em outro estado, você coisa até pelo celular. Você Sim, não. justifica, Cara, né? justifica. Você não paga nem multa, não paga nada. Então, aí o cara fala que eu sou isentão. Você vê hoje um monte de gente falando. Quando você fala assim, você vê, o governo aumentou o tributo, não sei do que. Eu não votei nele, não votei em ninguém. Então, fácil, né? Porra, caramba. Né? Existe uma parábola aí, uma brincadeira que se fala sobre, vou dar como exemplo. Fala assim, nós todos, isso é comum a gente ouvir, nós todos estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós todos estamos no mesmo mar. Uns de iate, outros de lancha, uns num navio de cruzeiro, uns num bote, alguns de salva-vida, outros nadando desesperadamente para não morrer afogado. Boa. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Então o cara que é isentão, ele tá lá tranquilo, né? Ele fala assim, não, nós estamos todos no mesmo barco. E tá, não, ele tá num barco bom. Os outros não, né? Então eu acho que no país é isso que tem que ter, né? Isso faz parte do início que nós temos que mudar essa consciência. Tá todo mundo no mesmo mar. Agora, pegando um gancho aí desse tema dos isentão, levando já para um outro aspecto, a gente tem percebido, quando a gente precisa de mão de obra, que hoje esse isentão ele está tomando conta, inclusive, dessa nova geração. No sentido de que hoje as pessoas elas preferem talvez ganhar até um pouco menos do que ter uma responsabilidade maior dentro das suas funções. Então, antigamente você encontrava alguém para ser um gerente, para ser um cara que fosse cuidar de operações, que ele tivesse que ficar ali disponível 24 horas, como eu já estive assim, e ainda continua desse jeito. Você encontrava isso e a pessoa gostava dessa situação, né? Ela lutava para isso. Hoje o cara já luta para ficar ali no isentão. O cara, não, eu quero ficar aqui nessa faixa onde eu saio tal horário, eu quero ter minhas férias tranquilo, eu quero desligar o celular assim que terminou o serviço, e ninguém mais está querendo pegar cargos de responsabilidade. Esse é o ponto. Agora, isso se torna um pouco preocupante. De duas uma. Ou vai ter que mudar totalmente o formato de vida no planeta, né? Ou
sinceramente, não sei como que vai ficar. Por isso que a gente está trazendo aqui no Centralize Cash, para centralizar essa opinião aí. Quem tiver, inclusive, em casa, tiver alguma opinião sobre isso, acho que é sempre bem-vinda. Olha, eu acho que assim não é no planeta, não. Porque se você trouxer uns 100 mil caras aí da Índia, eles vêm para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Isso é verdade. Entendeu? Eu Mas- acho que o Ocidente ele tem que acordar para a vida, né? Porque já existe um braço de ferro forte entre a Confederação Nacional da Agricultura, da Indústria em trazer mão de obra do exterior, e eles vão conseguir, porque o agronegócio está precisando de mão de obra. Sim. As empresas de saneamento, com essa abertura do marco do saneamento que foi feito, pô, tem obra de saneamento no país inteiro. Com esse monte de privatização que alguns governos estão implantando, o gargalo é a falta de mão de obra. Sim. E as indústrias da construção civil, por exemplo, elas estão também cobrando o governo deles poder trazer gente de fora para trabalhar. Agora, se você trouxer aí uns 100 mil indiano, muçulmano e chinês, cara, né? Aí É, vai assim, aí Fica perigoso o negócio, hein? Então, aí eu quero ver o cara voltar a ser dono do país. Mas Né? então será que podemos dizer que então o Brasil tá cheio de vagabundo profissional? Podemos dizer que sim. Né? Assim como tem os isentão, eu falo hoje que tem os bundão, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Eu acho que os caras ficam regulando o serviço, fica assim cheio de tititi. Ah, não, aquilo ali não, aquilo lá não sei o quê. colocando empecilhos em coisas que não precisa. Às vezes é uma coisa Meu. tão fácil, né? Algo que nem, a gente falou sobre privatização, né? No sábado a gente conversou, né? Tipo, a pessoa, você falou, privatiza e precisa trocar uma lâmpada. Pô, precisa, no setor público, né? Precisa abrir uma ordem de serviço para tal pessoa mandar para uma pessoa, para mandar para outra, para ir vir uma pessoa trocar. Sendo que o Edson tá ali na recepção e sabe trocar uma lâmpada. Isso. A burocracia, né? Isso é tipo assim, o fazer, né? O que a gente sempre fala. Fazer. É uma frase aqui que no estúdio aqui sempre foi falado, né? O fazer. Esse podcast aqui mesmo foi feito em menos de 24 horas hoje. Quem tá aí vendo aí, menos de 24 horas a gente pegou o nome. Eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram acesso ao que o Sebrae vende em termos de empreendedorismo. Outro dia peguei um material desse e estava analisando. Cara, eles criam um sonho que não existe. O Sebrae vende conversa fiada. Sabe? É assim, claro que tem cursos bons ali, que o camarada quando tá tocando o negócio, ele precisa aprender determinadas técnicas, algumas coisas, e aquilo ali tem alguma coisa que serve lá. Mas o blá 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 do empreendedorismo, não tem essa de que não vai ter calo na mão. Sabe? Não tem essa de que eu vou investir, aí o negócio, não sei o quê. Não, você vai ter que lavar o banheiro da tua loja. Entendeu? Você vai ter que... E aí você percebe o quê? O que eu estou percebendo nas análises até do mercado imobiliário de locação, que você vê muito ponto comercial para alugar, e muita loja, as coisas comerciais fechando, ou de serviço também, é que você percebe o quê? Que o pessoal menos instruído, que o pessoal é mais do trampo, ele está se virando, né? Sim. Porque ele joga os negócios lá para casa dele, ele vai para informalidade, não emite nota, não paga nada, mas ele dá resultado e ganha dinheiro. Sim. E ele não tem tempo ruim. E o cara que fica entre, né, na meia aí, na metade, obstáculos, né? ele fica criando obstáculos para ele, ou ele quer isso, ele quer aquilo, ele está fechando e vai fechar. E eu vejo isso muito claro economicamente, que mais 2 décadas, isso aqui no Brasil, que já em alguns lugares já acontece isso, nós só vamos ter a economia informal e as grandes empresas. Então, Você não vai ter mais o mediano aí. Você quer comprar o que? Uma bolacha? Você vai no Carrefour. Você não vai ter o armazenzinho da esquina. Você vê a quantidade dessas lojas Oxxo, né? Nossa, Oxo, muito. né? Oxo, então, é sei lá, Oxxo. Como que eles colocam lá? Eles até, acho que de tanto o pessoal inventar nome pra eles escreveram se lê assim. Só que eu Se também lê assim, é em esqueço. mineiro, aquilo lá é mineiro, Oxxo. Então, esse projeto de loja, né? O que é esse projeto de loja? Ele vem substituir o quê?
a lojinha do bairro, né? Porque o projeto é esse, você pega, assim, os caras vai para uma região e tem uma estratégia, claro, tem uma logística, né, Sim. doutor Davi? Tem Né? que ter, Tem que ter, porque o caminhão vai entregar, abastecer lá e tem que ter 10 lojas no roteiro dele ali próximo para descarregar tudo, né? E os caras empesteiam a loja 24 horas. Você toma café, você compra lanche, você come Tem pão, de você tudo, né? tem de tudo lá o que você precisa de imediato. Pasta de dente, sabonete. O que é isso? É o armazenzinho que o cara criou. É o que aconteceu também em muitos prédios, né? Eu não sei em Santo André, mas você vai poder falar, né? Mas em Mauá, os mercadinhos dentro do prédio. Tem, Isso tá tem. acontecendo Os muito aqui em condomínios. Mauá, no Sim, condomínio. sim. Então, sim. tipo assim, a pessoa, imagina, no domingo fala, pô, eu precisava comprar margarina. Vou sair daqui de casa no mercado, vou pagar um pouquinho mais caro, mas E pra detalhe, comodidade. sem funcionário, né? Isso, É sem só funcionário. com Então, Como que é? Não é pré-atendimento, é... Como que é? Autoatendimento. autoatendimento. Isso, É. Então você vê como vai mudando, né? Então, assim, as coisas, os hábitos, né? Os costumes vão se alterando. Isso é bom. Eu É. acho que isso, como sempre, é evolução, né? Exatamente, mas aí a gente abre um parênteses aí. O que tem acontecido, no meu ponto de vista? Como você falou, vai chegar um ponto que só vai ficar as grandes empresas. As grandes empresas, elas já têm um mecanismo criado, e tem a gestão, tem o projeto, tem os MVPs, tem tudo isso já funcionando. Aí o que tem acontecido, do meu ponto de vista? Vem um empreendedor novo, né, que hoje isso tem uma narrativa muito forte, e acho interessante, as pessoas têm que empreender mesmo, uma forma de a pessoa poder lutar por ela mesma. O que acontece? Ele já quer pular essas etapas todas, ele só quer ir já para essa parte de que eu sou o empreendedor, ele não quer colocar a mão na massa em nada, porque não, eu tenho que ter visão. Aí ele já coloca, eu tenho que ter visão, eu tenho gestão. Ele acha que se ele desenhar tudo muito bonito, vai acontecer um conto de fada, mas precisa disso. O cara tem que saber que em algum momento ele vai ter que lavar o banheiro primeiro, ele que vai ter que pôr a mão na massa em algum momento, porque isso é o que aconteceu com todos esses outros empreendedores que hoje tá nessa posição de poder simplesmente gerenciar, de colocar ali alguma coisa e aquilo ali rodar dentro daqueles parâmetros. Só que parece que tá todo mundo, não sei se é por conta dessa geração do imediatismo, pulando essas etapas. Sim, Você não vê isso sim. como um risco? Entender Claro, os processos, claro. né? É risco para a vida dele. É Acho que risco pra de vida certa dele. forma da sociedade num todo, porque vai chegar um certo ponto que todo mundo que queira continuar em algum negócio vai ter que fazer, como você falou, a indústria, tem que buscar fora. Porque mão de obra para médios, pequenos empreendedores já tá difícil de encontrar. A gente tem dificuldade de encontrar mão de obra. Sim, sim. Imagina- Hoje o maior problema do Brasil é falta de mão de obra. Então, e como é que a gente faz isso aí? Se Dizem que tem um monte de gente desempregada. Eu não sei aonde que tá, né? Porque você vê anúncios Pois de é. emprego e tudo mais, né? Mas o pessoal não parece que foge um pouco do emprego, né? Aqueles que procuram também tem um problema, não tem informação nenhuma, né? A pessoa, eu digo assim, né? Que a pessoa ela é a sobra do resto, né? Então ela nem para fazer carregar areia ela consegue, né? E também aí ela não quer porque é pesado, aí também já não dá para Na carregar. realidade, carregar areia eu acho que é mais complicado hoje em dia, né? Não, Porque não, isso antigamente, eu falo por nós, né? Nós mora perto, o George, né? Antigamente, por R$10, você juntava 5, 10 moleque para carregar 5 metros de areia. Hoje em dia, você pode oferecer R$100 para qualquer Não, cara. ninguém cara, quer, carrega. não quer não. 5 esquece. metros não. de areia, fala, não, você é louco. Não. Esquece. Tá aqui a minha- Eu, quando era moleque, meu tio tava fazendo no supermercado, eu ia pra escola, voltava, punha a roupinha lá e ia carregar tijolo pra ele ir na obra do supermercado pra no fim de semana ganhar um picolé, ganhar um sorvete. No fim e de tava semana. feliz, tava No fim de feliz. semana. Ganhava um sorvete. Porra, e achava aquilo. Não, Mas, isso aí mas é hoje não, tá explorando, hoje tá não sei o quê, hoje tá. Né, Ó. também tem todas essas situações aí, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Manda aí. Dá boa noite pro pessoal aí, né, no geral, que tá no ao vivo, né? Carla Gonçalves. Por que você não entra na política, Edson? Isso é uma pergunta que eu acho que não é só da Carla, né? Aqui a gente também já fez essa pergunta. Olha, eu vou aproveitar que a Carla aí, né, colocou a pergunta aí. A Carla, eu quero mandar um beijão para ela, tá? Ela é lá de Bauru, tá? Ela mora, na verdade, em Duartina, mas ela é uma pesquisadora da Unesp de Bauru, tá? Tá lançando um livro aí que é a Geração Digital Desafiada,
tá? Que é os crimes aí e tudo mais desse novo momento do mundo, tá? Ela está publicando o livro, né? Carla Gonçalves Távora, em parceria com o professor Eduardo Martins Morgado, que é lá da Unesp também. Acho que tem a capa do livro aí. Coloca na tela pra gente aí, o pessoal já conhecer. E aí a Carla é uma pessoa assim, né, que eu acho importante aí, que está se colocando. Você vê, ela está longe daqui, né? Mas está antenada aí na gente. A internet trouxe coisas boas, né? Sim, sim. Né? Eu tenho um artigo antes de 2013 que eu escrevi, eu não vou lembrar o ano assim exato, que eu falo sobre isso daí, né? Que eu sempre coloquei que a praia é o lugar mais democrático que existe. Porque na praia todo mundo é igual. Além do E cemitério. na praia não é... Hã? Além do cemitério. Além do cemitério. E na praia você pode ir hoje pôr teu guarda-sol num lugar, mas amanhã nada te garante que aquele lugar vai estar disponível para você. Sim. Você pode ter que pôr o guarda-sol 2 metros depois, ou às vezes nem pôr, né? Porque não tem lugar. Depende da praia, depende do dia. O livro dela tá mostrando aí na tela, pessoal. A gente vai deixar depois o link. O Edson vai passar pra gente, a gente vai deixar na descrição. Entre em contato com a Carla. Lançamento, ó, Centralize, lançando mais um livro aí, ó. Sim, sim. Legal o Edson falando, mas responda a pergunta dela também, porque Sim. eu acho que ela deve estar esperando lá. Sim, vou responder. E aí, então, mas essa questão da praia, eu sempre coloquei como o local mais democrático que existe, né? E aí, as redes sociais, eu vejo que elas vieram para ampliar essa democracia, para ampliar essa praia, né? Que é um lugar onde todo mundo pode se expor, falar. Se quiser tirar uma foto nua e publicar, é problema seu, você pode publicar. Se quiser ir de shortinho, você vai. Se quiser ir na praia correr nu, você pode correr, entendeu? Então, assim, é uma coisa, né, muito assim de cada um, que cada um pode. Então, a rede social, ela trouxe isso daí. Ela trouxe a democracia. Então, claro, todo movimento, ele tem o lado bom e o lado ruim. Né? Então, assim, a internet, ela mudou a nossa vida, ela trouxe coisas maravilhosas, né? Tem a parte ruim, assim como em tudo tem, né? Quando você compra uma caixa de morango linda, com os morangos bonitos, sempre tem uns 2 lá no fundo que tá meio esquisito, né? Entendeu? Faz parte, assim mesmo. Mas, Carla, respondendo a sua pergunta aí, a questão da política é assim, o eleitor, no fundo, ele não gosta do cara que fala a verdade. Ele gosta do camarada que diz o que ele gostaria que fosse, né? E aí é uma questão pessoal de perfil. Eu não tenho esse perfil. Se o camarada vem me pedir uma cesta básica, por exemplo, que nem os eleitores ficam pedindo para o candidato, eu já mando ele trabalhar. Aí pronto, aí já arrumei briga com a família inteira, né, dele, né? Entendeu? Então é por quê? Porque eu tenho que enrolar ele, eu tenho que dar um nó nele, como que se diz. Tem que falar, não, fica tranquila que nós ganhando, você vai vir cesta básica todo mês, aqui com nós vai ser diferente. Tal. Não vai ser diferente, né? Ele tem que mudar a condição real da situação. Eu tive esse mês passado no Recife, Pernambuco, rapaz, dá dó daquele povo. Gente, o que é aquilo? Sabe? Outra realidade. Meu, eu tive Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Meu, Pernambuco dá dó. Os caras são lesados. Eles são lesados, sabe? E o povo acredita naqueles políticos. Eles estão ali naquele mundinho. Por isso que, assim, você falou que nem o pessoal, né? De trazer pessoas de fora para trabalhar no Brasil. É por isso que muitos nordestinos vêm para São Paulo, para as grandes capitais e se dão bem. Porque, tipo, vive uma vida sofrida e quando vem pra cá entende que, tipo assim, ou vai empreender, ele entende que, tipo, se ele com 50 reais, ele faz 100. Com 100 ele faz 200. O cara falava pra mim assim, como é que o cara, ele falava assim, como é que o cara consegue viver numa favela, naquela situação, né, assim, naquele barraquinho, que coberto ele de brasilite, madeirite, aquilo é quente, no calor, feito uma desgrama, não tem um arzinho, um grudado no outro, não sei o quê. Eu falei, você sabe o que é água? Sei. Então, naquele barraquinho, quando ele abre a torneira, tem água. Onde ele morava, não tinha nem água, cara. Você não sabe o que é o cara crescer, o cara ter 18 anos, 20 anos e nunca ter visto água. Não é que o cara... Você não, você nasceu
já te jogaram na banheira, te levaram não sei o quê, você tem água a hora que você quer. O cara não tinha água, então quando ele chega aqui, ele tem água. Pô, meu, ele ganhou o mundo. Ele ganhou o mundo. Pra ele tá tudo realizado. Entendeu? Então o restante, imagina, o restante é fichinha, né? Esse é um ponto interessante, tem 2 gatilhos que foi puxado aí que eu quero falar justamente sobre eles. Vamos começar primeiro por essa questão da verdade, né? A resposta que foi dada aí para Carla, né? De que para entrar na política, às vezes nem sempre você tem que falar o que pensa, tem que falar o que fica mais bonito. E você, como um jornalista, né, vai poder responder isso aí de uma franqueza, assim esperamos, não vai aplicar técnicas de jornalista aqui. Mas o que a gente tem visto, inclusive, nos jornalistas que estão, a maior parte deles, não vamos generalizar, mas boa parte deles, que dá a impressão que eles não querem ouvir as respostas que são dadas muitas das vezes para eles. Eles esperam uma resposta que talvez esteja já modelada dentro da cabeça deles. A pergunta é, isso é proposital? As pessoas perderam o sentido, tá com algum problema mental de que a resposta já tem que ser aquilo que elas esperam que seja respondido? Ou isso aí é alguma outra coisa que talvez a gente não saiba? Porque, só melhor exemplificando, você percebe que às vezes eles fazem uma pergunta talvez bem agressiva, é dado uma resposta para eles, né? Só que aquela resposta não satisfaz. Por mais que seja a resposta da pessoa. Se estamos falando de democracia, uma resposta dentro de um contexto com uma visão diferente de outra pessoa, ela não deveria ser aceita em primeira instância ou ela deve ser sempre questionada, sempre questionada, sempre questionada? Então, eu escrevi um artigo sobre isso daí, nessas manifestações, tá? Que a imprensa na época não sabia como lidar com isso daí. Por quê? Porque pegou eles desprevenidos. Porque o grande problema da imprensa é que ela esperava um líder das manifestações. E esse líder não aparecia. Quem é o cara que provocou isso? Ninguém. Eles não entendiam isso. E o jornalismo, ele deixou de ser investigativo para ser opinativo. Todo jornalista, ele quer que você aceite a opinião do que ele interpretou dos fatos. Isso não é jornalismo. Isso é militância. Isso é um processo de fazer a cabeça do outro, vamos falar assim. Perfeitamente. O jornalista hoje, ele quer fazer a cabeça dos leitores dele para ele ter uma massa de pessoas que ele consiga manipular e que com isso ele consiga ganhar dinheiro. É isso, entendeu? É bem claro isso para mim. Isso tá? foi a resposta mais sincera. Então, eu sou da escola do jornalismo, que é aquele camarada lá que vai lá, que eu sou da época do repórter. Né? Porque não tinha celular, computador, não sei o que. Era o caderninho e a caneta. Então eu ia lá, aconteceu um acidente lá, né? Eu ia lá e falava assim, o Chevette azul bateu atrás do caminhão Ford F600 que estava descarregando areia na rua tal, não sei o que. Agora, quem tá certo, quem tá errado, se o caminhão tava parado, o outro veio, o Chevette veio, bateu, não sei o que, tal, e acabou. Acabou, eu tô dando a notícia, né? Ninguém se feriu, alguém se feriu, não sei o quê. Agora, a análise daquilo, se o caminhão estava parado no lugar errado, o Chevette estava correndo, eu não vi. Eu posso colocar, segundo o Parra, que estava aqui no local, diz que o cara do Chevette estava meio alcoolizado, mas isso a polícia vai verificar. Na realidade, aí existe uma palavra para isso, é o achar. Isso, o achismo é muito complicado, porque É. tipo assim, o achismo pode ser o sim ou não. Então, em certas coisas não tem que ser tipo o certo, né? E não existe. Então a função do jornalista é ele relatar. Quem julga é o leitor. O leitor é que julga. Ele que vai falar se aquilo tá bom ou não tá bom, se aquilo tá certo. Então, hoje não. Hoje o jornalista vai lá, ele fala assim, não, o carro estava em altíssima velocidade, né? E esse carro estava sendo dirigido por uma pessoa branca, né? E o caso quase ele atropelou um negro, né? Mas o que tem a ver o branco, o negro? Coloca viés, né? Coloca viés, entendeu? Na coisa. E aí ele já tá julgando, porque aquele caminhão estava parado num lugar irregular, o cara estava em alta velocidade, os dois estão errados, mas mais errado ainda tá o cara que era branco dirigindo. Aí a pessoa que lê ou assiste
já pega a raiva do cara do branco. Seria no Sem caso. nem Sim, sim. Porque sem saber o que foi que aconteceu. Ah, um pneu furou. A coisa que eu mais odeio hoje é esse racismo estrutural que eu chamo. É a coisa que eu mais odeio. Eu falo que eu não me conformo com isso. O cara, ele chega assim: Ô, Davi, você conhece aquele camarada que mora ali do lado da casa do Parra? Aquele cara negro. Ué, mas por que a referência é o cara assim, negro, né? Não pode falar assim: ô, sabe aquele cara que mora do lado da casa do Parra? Aquela casa amarela? Ah, Intitula, né, muitos. então assim, o uso da figura do negro, né, nos dois sentidos, viu? Sim, isso vai e vem nas coisas. Tanto o racista quanto quem quer frisar o racismo. A parte do lado que é contra o racismo, na verdade, ele age dessa forma, né? Eu participei de um evento, de um aniversário, mais ou menos por abril, mês de abril, tá? Meu filho estava junto. Cara, tinha um camarada lá, altamente politizado. Ah, o que tal, esse aniversário aí. Amigo do aniversariante. Aí, conhecido tal, ele vem, não, por quê? O que você acha aí das políticas públicas do governo do estado? Tal. Ah, eu não acho nada, eu não tenho informação, não tenho dados, não sei o quê. Não, porque você vê, não tem política pública nenhuma pro negro. Porque não sei o quê, porque o negro, esse governo do estado, não sei o quê. Ele é contra o governo do estado, né? Porque esse governo do estado não olha para o negro e não sei o que lá, e tá. O meu filho vira e fala assim, mas você tem um viés político, né? Ele não conhece o cara. O cara falou, não é viés político, eu defendo uma bandeira e tal, não sei o quê. Então, você está criticando o governo que não tem uma preocupação, uma política pública voltada para o negro no estado de São Paulo, então você é contra ele, você tem um viés que você acha que teria que ter. E tal, Quantos convidados tem aqui na festa? Porque vocês são todos do mesmo viés político, né? Quantos convidados tem aqui? Ah, tem umas 80 pessoas. Quantos negros tem aqui? Não, tem um rapaz ali que é meio não sei o quê. Ah, ele pegou sol, ele pegou um pouco mais de sol. Negro não tem nenhum, né? Pegou na ferida. Lógico. Não, mas você é novo ainda, você não sei o quê. Não, novo não, pô. Você tá falando o que você quer, você vai ouvir o que você quer também, que você não quer. E já o meu filho já bateu de frente com ele. É complicado isso, rapaz. É um negócio que... Exatamente. Exatamente. Com os Tem- comentários Tem do mais Parra. alguma pergunta sobre política no momento? Pra gente Tem. entrar em outro assunto? Tem. Então, Ou manda- vou falar de futebol? Manda bala, manda bala. Em primeiro lugar, boa noite. Ei, boa Em noite. 18º, Corinthians. O último gatilho sobre esse tema aí, que foi a questão da tecnologia, né? Tecnologia hoje virou, na verdade, o foco principal. Todo mundo ou está tendo que falar sobre algum projeto que envolva tecnologia, ou está tendo que aprender a usar a tecnologia, principalmente na campanha política. A gente está vendo aí uma revolução muito grande, né? Que quem não está dentro dos meios digitais, as mídias tradicionais não estão dando conta, né? Os meios digitais ele está muito mais acessível, que está na mão ali da pessoa o tempo inteiro. E a gente também tem visto planos, né, que envolvem a questão da tecnologia, né, principalmente na relação à segurança, né? Muito tenho visto falar, inclusive numa cidade aqui de São Caetano, implantaram alguma coisa de câmeras, né, de monitoramento, né, que tem umas que ela é anti o crime, né, prevê ali que vai acontecer um crime, e a outra, na verdade, ela como que é, Gil? Uma é anticrime, né? Ela acontece antes Eu do escutei crime, também essa semana e a sobre- outra situação, ela só monitora, né? Ela visualiza depois que aconteceu o crime, né? Então, esse mecanismo parece que já está implantado, acho que em Ribeirão Pires, alguma coisa nesse sentido, e São Caetano também. E parece que São Caetano já teve uma questão positiva aí, que parece que em um mês, em 30 dias, teve 3 furtos de carro. Isso é extremamente baixo, porque parece que a Guarda Municipal tem agido ali com antecedência, a hora que ela vê uma movimentação, ela consegue, digamos assim, agir. agir antes de que o crime aconteça. Agora me diz uma coisa, isso será que é mais algum atrativo, algum argumento atrativo, ou realmente há um interesse em investir nisso, e isso realmente você enxerga como algo que é positivo, ou é mais
um artefato político aí? Não, eu acho que a questão da tecnologia da informação ela é uma situação irreversível, né? Tá? E existe, inclusive, já bastante, como é que eu vou dizer, bastante workshops e bastante seminários e encontros, né, que trazem debate às cidades inteligentes. E as cidades inteligentes, ela não é só na área de segurança, ela avança em todos os sistemas, tá? Então isso é uma realidade. Hoje o administrador de uma cidade, vou dizer assim, administrador, porque a função dele é administrar a cidade, né? Tem dinheiro e uma equipe que ele coloca para isso. Realmente ele vamos dizer, se locupletar, né, de todos esses sistemas possíveis que existem, de forma a ele conseguir ter plenas respostas para aquilo que é demorado, porque a cidade elas estão se aglomerando, né? Elas têm que crescer verticalmente. A pessoa fala assim: ah, não, mas tem muito prédio. Tem que ter prédio. Tem que ter prédio, ela tem que crescer verticalmente. Por quê? Porque a infraestrutura já está instalada. Né? Já tem água, tem esgoto, tem um monte de coisa já. O ônibus tem essas coisas. Tudo bem que às vezes não funciona, mas tem. Né? Deveria funcionar. Claro que você tem que ir readequando o sistema viário, algumas coisas e tal, mas isso tudo faz parte da coisa. Então a questão da segurança, ela sem dúvida que essas iniciativas, né, que estão dentro desse pacote das cidades inteligentes, elas têm assim uma extrema importância, tá? Porque a resposta é rápida, né? O camarada está no monitoramento, ele consegue, o que você falou, tem as câmeras que já, por exemplo, o carro entrou na cidade, ele já tem a placa checada, se ele é um carro que foi roubado, é um carro que está com documento vencido, porque um carro que tem, por exemplo, 10 anos que o cara não paga IPVA, tem lá não sei quanto de multa, ele na verdade é um motorista displicente, né? Ele não está ligando aí para alta velocidade, se ele vai bater, não vai bater, se ele... Né? Porque o problema não é só a idade do carro. Né? O problema é a quantidade de displicência que o motorista tem. A mentalidade do condutor, né? Que já é duvidosa. Isso, né? Então, por exemplo, assim, uma vez eu dei carona vindo do interior para São Paulo para 2 PMs que estavam no pedágio, na Castelo Branco. Um eu deixei em Carapicuíba e outro eu deixei num ponto ali da Marginal Tietê, que ele trabalhava no Itaim Bibi, né? Então eu falei assim, brincando com isso, eu falei assim, pô, o cara, você de Carapicuíba tá ferrado, hein? Porque ali é boca quente, né? Ele falou, nada, rapaz, ali é tranquilo. No Itaim que é ruim. Aí eu falei, mas como? Não entendi, porque, pô, você só fica ali nos carros velhos, só não sei o quê. Ele falou, não, mas o pessoal de carro velho é tudo certinho. O cara paga, ele é barato, IPVA, a maioria não paga nem IPVA, eles têm o carrinho em ordem e tal, porque ele precisa do carrinho ali, ele se mantém. O duro é os caras do Itaim Bibi, com aqueles importadão e tal, que você bate lá, o cara tem 20, 30 mil de multa, faz 3, 4 anos que não paga IPVA e tal, não sei o que. Eu falei, ô louco, rapaz, mas que coisas que pra mim são dados estranhos, né? E aí, eu vi uns tempos atrás uma entrevista de um camarada que ele falou assim, não, eu compro um carro importado, eu não licencio, depois do primeiro licenciamento, eu não licencio nem pago multa. Eu uso o carro 2, 3 anos assim, aí eu pego e vou trocar o carro. Quando eu chego lá na concessionária para trocar, eu dou o carro, o cara falou, tá devendo 50 mil aqui. Abate aí, paga aí, regulariza isso daí, eu já financio outro, já sai de carro novo. Tá certo, né? Então, aí cai nesse grupo de pessoas, né, que trabalha para viver, trabalha para não ter nada, né? Ele trabalha não sei nem para quê, ele vive assim meio que, né, na farra. Mas essas questões da tecnologia e para isso daí que nem você falou de São Caetano, se abaixou mesmo, porque São Caetano era inclusive uma das cidades onde mais ocorria furto de veículo. Sim. Se realmente abaixou é um mérito, é uma conquista, né? E que isso é real. Eu acho que tem que ser, vai ter que partir para isso. Por exemplo, vou dar uma sugestão aqui. Isso eu já falei há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Tem até um vídeo gravado sobre esse assunto. Tá lá no YouTube. Um prefeito, ele pode ter uma sala de monitoramento de todas as UBS do município. Você pode ter. Não pode ter câmeras dentro da UBS? Pode. O lugar é público. Aquilo ali é da prefeitura, né? Não quero ser filmado na OBS, né? A gerente vai falar, não, eu não quero
câmera aqui não para me filmar. Ué, mas você trabalha para nós? Então pede a conta e vai embora. Né? Ok, não tá certo? Então, você podia fazer o quê? Pôr câmeras em toda, porque já existe um sistema informatizado implantado. Você ter câmeras e ter uma central de monitoramento. O administrador da cidade podia ter na sala do lado do gabinete dele. Põe aí. Quantas UBS tem? 30? Eu quero 30 tela aqui. Põe aí, eu quero olhar. Todo mundo que está trabalhando na OBS vai ficar o quê? Será que o prefeito está me olhando ou não? Ele não precisa nem olhar, ele tem outras obrigações e tal. Mas de repente ele pode passar, dar uma passadinha lá. O Parra é recepcionista lá. Ele vê o Parra lá, assim, sossegado, aquela fila com 20 pessoas. Só de boa. Só de boa, entendeu? Conversando no celular, fazendo o joguinho do tigrinho. Entendeu? Então é isso, gente. Hoje isso. Tem notícia de joguinho do tigrinho. Deolana foi presa. Então, pois é. Falando aí. Acompanhando, foi mesmo. Tá por dentro. Foi por isso que teve esse crescimento exponencial. O pessoal da empresa, peão, bloquearam um pequeno patrimônio de 2,1 bilhões. Da mulher, hein? É chavena, hein? Pequeno patrimônio. 2 bilhões, rapaz. Sabe o que é isso? 2 bilhões? É 1000 vezes 2 milhões. É 1000 vezes 2 milhões. 2 milhões é dinheiro pra nós. Olha, rapaz. Dá pra comprar uns lotes. Dá pra comprar uns terrenos. Dá terreninhos? Agora você imagine 1000 vezes isso que você tá pensando que dá pra comprar. Dá pra comprar um pequeno município, não? Então, cara. Não é fácil não. Bom, faz a girada aí. Puxa o assunto. Eu vou fazer, acho que a última do livro. Momento família, hein? Momento família. Logo no começo do livro, ele já falou aqui sobre o filho dele, né? Um pouco. Mas ele dedica este livro especialmente ao Érico Cortez Fioravante Agnello, meu filho amado, companheiro das minhas boas jornadas, herdeiro da crença que o Brasil pode ser melhor se fizermos nossa parte. Fala um pouquinho do Érico. O Érico é um prêmio, né? O Érico é uma dádiva. Ganha aí, né? Aí você me... Tá vendo? Momento família. Mas, a gente teve a oportunidade de conhecer o Érico, né? Gente boníssima. Sensacional. E só para você ver, eu já pensei num podcast com os dois aqui. Érico tá convidado. Quando você estiver aqui pela região do ABC, a gente vai marcar de pai para filho, a gente fazer a pergunta e vai ser resenha. Então, para validar, né? Tirar a prova real para ver se é verdade. Para prova real, mas você vê que um senhor cheio de facetas, mas é um senhor família, gente boa, dedicou o livro ao filho dele. Então, é algo que, tipo assim, eu ainda não tive a oportunidade de terminar de ler, tô lendo, bem devagar, mas tô lendo. Problema do brasileiro, a preguiça de ler aí, ó. O Davi, não sei se ele leu todo ou o que foi. Inclusive, ali onde ele fala que herdar as questões, os ideais e tudo mais, ele só esqueceu de acrescentar aqui o patrimônio bilionário de Edson Agnello. Não é nada. O patrimônio é só para conseguir viver tranquilo, né? Foi aquilo que se construiu, não foi não foi esperando ganhar no tigrinho, não. Foi... Mas aproveita a câmera, manda um abraço, um beijo para ele aí. Você não, mas é isso aí, fico mesmo, tá? Seu filho se dedicou, eu sei o que sim. você deve estar sentindo, eu sei que o olho até encheu d'água. Enche mesmo, Agora vamos... Esse cast aqui tá sensacional. Tá mexendo, deu até calor, né? Começa a querer... É porque o George não estava preparado para colocar a musiquinha emocionante de fundo, momento família. Mas é isso aí, não, o Érico é um grande garoto, é um menino assim que surpreendeu, né? Um garoto que está surpreendendo, e vai surpreender, né? Tá? Também assim, se não surpreender, toma umas porradas. Tá dado o recado, né? Você tá direcionando ele bem, né? Tipo, a gente viu que... Sem dúvida, bom demais. Isso... Mas eu deixo ele à vontade, sempre deixei à vontade, que eu acho que cada pessoa tem que ter o seu projeto de vida, sim, seja qual for ele. O problema é que a maioria das pessoas hoje não acreditam nelas, né? Elas acreditam no vizinho. Puxa, o meu vizinho, rapaz, meu vizinho é um cara bom, o cara fez isso, fez aquilo. E por que você não faz? Eu acho que eu não consigo, eu acho que aquilo, eu acho que aquele outro, eu acho que não... Então, vai lá e chuta a bola, cara. Se você marcar gol ou não sei, mas você tem que chutar, porra. Exatamente. Pare e tem um vizinho que chama pra fazer um podcast.
Pois Aí, é, ó. aí, ó. Então, É isso aí. Caramba, meu. Um podcast já virou um estúdio, um estúdio já virou podcast e aí vai, né? Esse é o negócio. Basta tem começar, né? Aquilo que a gente fala, O nada vai tempo tá vencer o voando. fazer. Vamos entrar num assunto aí que eu acho que vai ser os finalmente, porque a gente depois vai ter Manda, as resenhas. manda aí. Momento Urbano, canal Edson Agnello, quem não conhece vai estar na descrição do vídeo. Começa a seguir, curtir. Como a gente falou, é um rapaz, agora vou mudar. Cheio de facetas, só num pouco do bate-papo é pouco. A gente tá tentando dosar o tempo aqui, que a gente começou um pouco atrasado. Aqui vem a mas- noite inteira. gente- Esquenta não que o estúdio é seu. É. Toca o pau. Mas ele tem um canal, tem alguns vídeos, coisa, ele tá agora agregando bastante no Momento Urbano. Fala um pouco sobre esse projeto do Momento Urbano aí pro pessoal que não conhece. Já pede pro pessoal também seguir, ó, o arroba aqui embaixo na descrição, Edson Agnello. É isso aí, pessoal. Então, esse projeto começou, né? Na verdade, assim, que o urbanismo sempre foi uma coisa que eu tive na veia, né? E embora, como eu sou assim polêmico nas posições, porque eu falo aquilo que eu acho que é o correto e coloco em debate, tá? Nem sempre também as pessoas que fazem parte dos planejamentos, dos setores de planejamento aceitam muito, né? E até eu tenho, assim, no caso da cidade de Mauá, eu participei aí que houve uma discussão sobre plano diretor há um ano atrás, um ano e meio atrás que começou, e eu fui em 2, 3 encontros assim setoriais, né? E no terceiro que eu fui, eu vi que não ia dar para estar continuando, porque eu já coloquei uma situação, quando se deu uma palavra lá no momento, e os caras que estavam conduzindo já cortaram o meu microfone, né? Claro, porque Deram pra trás. já ia causar um tumulto lá que não interessava, né? E era uma coisa simples. Eu falava o seguinte, que não adianta nós ficarmos discutindo a vocação discutindo a situação de planejamento de uma cidade, se nós não sabemos nem qual é a vocação dela, né? Então, assim, nós vamos discutir se nós vamos comprar, Davi, uma Volvo FH 540 ou um Ford Cargo 1317, né? Mas você tem habilitação carta D? Não, eu tenho carta B. Então nós não discutir qual caminhão nós vamos comprar se nós não tem nem habilitação para dirigir nenhum dos dois, entendeu? Então eu coloquei isso daí, que a cidade, Mauá, ela perdeu a vocação. Ela não tem vocação hoje, eu coloco isso daí para todo mundo. E eu acho que é uma responsabilidade do setor público trazer essa discussão de qual é a vocação da cidade. Porque nós, até 15 anos atrás, por aí, nós éramos ainda uma cidade dormitório. Hoje nós perdemos até essa vocação. Ah, não, mas é industrial. É industrial? Não é industrial. É de logística, Então, não tem. Aí o cara fala assim, não, mas Mauá vai melhorar, nós vamos trazer uma grande indústria para cá, grande indústria, e colocar onde? Não, nós vamos trazer... Então, a indústria química do lado da refinaria, a indústria química não tem mão de obra para operar ela, você vai trazer mão de obra de fora. Então tem uns gargalos que os caras colocam que são irrealizáveis, é só para enganar o eleitor. Isso eu falo, aí pronto, aí já todo mundo fica azedo, né? Comigo. Então eu coloquei essa situação nesse debate que era a vocação, né? E aí, naturalmente, o cara que estava comandando, ele cortou meu microfone, porque não interessa discutir, né, as mazelas das coisas, né? Interessa é dar um banho de loja. É isso, né? Realmente essa questão aí do cortar o microfone tá perigoso em todos os sentidos, né? Antigamente só se cortava mediante as mídias principais aí que você tinha que falar sobre o que eles queriam que se falasse, né? Aí abriu a internet a possibilidade de manifestação avulsa. Claro, não é que não é terra de ninguém, né? Mas também não tá muito mais assim uma democracia, né? Se percebe que dependendo o assunto que você vai falar, aquilo ali também é ponderado, né? Então, ou seja, percebe-se que assim, a sociedade ela caminha para uma personalidade global. Parece que querem que todo mundo pensa de uma única maneira, de uma única forma e monte ali um ideal, padrão para tudo, né? Porque hoje se percebe que as pessoas elas são
levadas e organizadas, de certa forma, por coisas comuns. Você percebe numa Copa do Mundo, todo mundo que se briga, todo mundo que é de time diferente, chega naquele momento, todo mundo tá junto ali, e comemora, acabou dali, o cara é inimigo, agora que eu lembrei que você é meu inimigo, sai fora. E aí começa toda a briga de novo, né? Ou no movimento político, ou no movimento religioso. É os viés que organizam pessoas, né? E as guerras, inclusive, em alguns continentes, acontecem justamente por conta desses ideais. Então percebe que eles tentam moldar, de alguma forma, a mentalidade das pessoas. Agora, o intuito é o quê? Você ter uma massa conduzida por uma máquina específica, colocando aqui uma personalidade específica? Tem uma massa sendo conduzida por uma personalidade? Então, ó, esse cara, esse polêmico aí que tá mundial aí, que tá nas mídias esses dias, o tal do Elon Musk, né? Ele falou uns tempo atrás, um ano atrás aí, sobre a questão da robotização dos serviços, né? Que a falta de mão de obra vai gerar robôs que estão fazendo determinados serviços. Hoje já existe, tá? Eu conheci aí numa feira aí um cachorrinho robô que ele faz as beauty de um prédio construído. Você não acredita. Você solta o cachorrinho dentro do prédio, ele sobe escada, desce escada, ele fica dia e noite. Ele fica dia e noite, ele mede o prédio inteirinho, ele desenha o prédio inteirinho feito. Ele tira a medida da sala, a altura, a largura, não sei o que, o tamanho das janelas. Ele faz tudo, cara. Banheiros, tudo. Você não acredita. É um negócio do outro mundo. Você fala assim, pô, caramba. Então assim, vem estudar. Aí você fala, o camarada pergunta pro Elon Musk assim, então, mas essa robotização, essa coisa, não vai tornar o ser humano inútil? Ele falou, não. O ser humano ele vai ser uma máquina de consumo, né? E o capital vai ganhar muito dinheiro com ele. Mas como ele vai ser uma máquina de consumo se ele não está fazendo nada? Como é que ele vai consumir? Então, porque o capital vai dar o dinheiro para ele comprar aquilo que o capital produz. Cara, como que é isso? É um negócio meio estranho, então, né? é o Bolsa Família. O capital paga o tributo, o governo dá o Bolsa Família pro cara, o cara consome, ele dá o tributo, o governo dá o Bolsa Família, o cara consome. É isso. Então, uma escravidão digital, de certa forma. Escravidão. Voltou para uma escravidão moderna. Então, claro que dentro desse círculo tem os caras que vão se sobressair. Tem gente que vai sobressair. Mas vai existir uma grande massa de pessoas. Orson Welles lá no como é que é? Putz, esqueci o nome do livro. Ele escreveu sobre isso daí, né? Era no Admirável Mundo Novo. Quem lê Admirável Mundo Novo vai ver claramente essa situação aí, né? O quê? Das coisas formatadas nesse sentido. Tudo tem um objetivo. Tudo tem uma programação. E não é uma programação digital, que é uma máquina que manda. Não, feita pelo homem. Feita pelo homem. Mas é uma forma de todo mundo viver satisfeito, feliz e não ter nada. É isso. Por quê? Porque as pessoas elas estão construídas no ter e não no ser. Eu venho de uma escola, Parra, onde foi me ensinado assim, de nada adianta você viver numa casa boa, numa situação boa, se as pessoas que estão no seu entorno vivem mal. Isso não faz bem. É verdade. Sim, tá? Sim. Eu vim dentro dessa escola, eu fui ensinado assim, não importa, Davi, o tamanho do patrimônio que você tenha sempre uma vida simples. Porque uma vida simples não passa crise. Não tem crise. Ela vive sempre bem. Entendeu? Então assim, você fala, não, porque tem um patrimônio tal, não sei o quê. Não importa o patrimônio. Importa que você viva bem. O que é viver bem? Fazer É você ter... domingão. É você ter duas calças para... Minha avó materna dizia assim, que a vida é um bocado de comida e 2 peças de roupa. Para lavar, uma para usar. Você não sabe mais do que isso. Ela fala, é bem resumida. Exatamente. Então as pessoas elas criam dificuldades para elas viverem. Eu tive um caso quando eu tocava, na década de 90, eu tocava um jornal, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma vendedora, que ela estava numa situação ruim, ela foi para o jornal trabalhar de vendedora, ganhou, se equilibrou, melhorou de situação, passou 3, 4 anos, ela chegou um dia para mim e falou assim, Edson, eu preciso ganhar mais.
Por quê? Não, o que eu ganho não dá. Ué, mas o teu ganho é comissão. Sempre teve um fixo e uma comissão. Mas eu tô com conta de TV a cabo atrasada, conta do celular atrasada, meu carro tá sem licenciar porque eu não tenho dinheiro, não sei o que tem. Eu falei, Renata, quando você começou a trabalhar aqui, você não tinha isso, TV, você não tinha celular, você não tinha carro, tudo que você conquistou foi aqui. Agora, o que você conquistou? Nada, você só arrumou despesa. Você arrumou seu boleto para pagar, minha filha. Melhor sair do serviço. Corta a TV a cabo, vende o carro, se livra do celular, porque a empresa te dá celular, porque você precisa de outro. Não, mas como que eu vou viver sem essas coisas? Né? Seria o status. Como que eu vou viver sem essas coisas? Mas como que você vivia sem há 4 anos atrás? É o status. Entendeu? Então, assim, a pessoa ela cria problema para ela, né? Ela não busca, ela não constrói soluções, né? Isso é uma frase que eu falo muito pro Érico, tá? Que eu falo pro meu filho, né? Às vezes eu cobro ele de alguma coisa, agora ele não é mais assim, mas no começo ele ficava preocupado em dar desculpa, porque tal coisa não acontecia, eu cobrava tal coisa, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero um camarada, né, que fabrique ideias, não que produza desculpas. Que faça, né? Entendeu? Porque você vai passar a vida inteira me dando desculpa, né? Ô Érico, por que você não ligou para tua prima lá para perguntar daquele curso, não sei o quê? Não, é que ela não sei a hora que eu posso ligar, não sei o quê. Espera um pouquinho, você quer ligar ou não? Tem que fazer. Quando você quer, você faz. Ah, não quero. Então, pô, fala pra mim. Eu não vou ligar porque eu não quero falar com ela. É simples, cara. Aí, ó. Você falou em prima, ó. Minha prima tá na live, ó. Ângela Parra aí, ó. Boa noite. Ó, hoje em dia, dá até medo de falar o que pensa. A vida tá se resumindo em ansiedade de sempre buscar algo. Sim. Verdade. Verdade. A Mais um Parra aí, hein, ó. A ansiedade tá acabando com as pessoas. Porque ela fica vivendo uma expectativa que não se realiza e a expectativa não realizada é ansiedade, né? Então, agora esse lance da ansiedade, e a gente percebe isso, inclusive isso se reflete nos novos empreendimentos, nos novos negócios que vem surgindo. Hoje, os negócios que mais têm rentabilizado e você vê cada vez mais surgindo é o quê? Experiência. Ou são parques de diversão, restaurantes temáticos, né? Coisas desse sentido, porque as pessoas procuram por experiências novas o tempo inteiro. Parece que é até um vício, né? Parece que precisa alimentar aquilo ali. A pessoa fala, nossa, eu já tô um tempo sem fazer algo diferente, eu preciso fazer, que senão eu vou morrer, né? Então você percebe que isso já não é normal. Agora, o que leva a isso? Talvez uma deficiência fisiológica, falta de sei lá o quê, como que é o Diores, que é dopamina, endorfina, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Falta, de repente, talvez isso é um problema clínico, começa talvez numa boa alimentação, e por conta da gente estar vivendo um cenário onde, se você quer se alimentar bem, isso custa mais caro, os produtos orgânicos são mais caros ainda, inclusive se você quer... Você nem fez um merchan aí tem uma indústria de produtos orgânicos, pá. É? Pois é. Ah, tá. Escondendo ouro aí. Empreendedor escondendo ouro. Na realidade é do meu irmão, né? Pois é. O Ideia Natural, né? A gente tem uma chácara aqui no ABC, né? Ele produz a cada 15 dias eles abrem uma compra coletiva, né? Que você pode ter um aplicativo que você vai lá e escolhe... comprar o seu Muito alface, todos os produtos tomate. Rabanete? Tem rabanete? Depende da época e dos produtores. Aí faz bolo de banana, o pão de berinjela, tudo orgânico, sem tipo agrotóxico, sem nada, todas as coisas. E essa feira acontece de você fazer as compras e no sábado ele sai para fazer as entregas na casa. Então você recebe na sua casa. Também quem não conhece, procura no Instagram Ideia Natural. Você vai ver lá de 15 em 15 dias tem esse... É um grupo de consumo que nem assim, eu faço o bolo, o Davi tem a verdura, o Edson tem o tomate e se juntam, no final fazem a venda, cada um tem o seu lucro e você recebe na sua casa. É bem interessante, até porque, voltando nesse tema, hoje você percebe que para você ter uma alimentação saudável e regrada, existe uma série de fatores e um deles requer o quê? Disciplina. Sim, é uma dificuldade
imensa das pessoas terem. Então, voltando para o tema que nós estávamos falando, talvez seja isso, ou a ansiedade, de repente, tem a ver com outra coisa nessa geração que a gente está vivendo. Olha, eu acho que tem aí toda essa massificação para o consumo, né? Que existe, porque é interesse, porque ele produz resultado financeiro, né? Para quem investe. Sim. Então tem toda essa situação, né? E ele vem se agravando, eu acho que assim, porque a questão que eu falo sempre é o vizinho, né? Que o vizinho hoje ele está nas telas do celular. Então a pessoa vê, olha só, se eu falo, vocês são testemunha. Eu falo para a pessoa assim, eu subi no avião dia 10 de agosto, fui para o Nordeste, eu andei em Alagoas, Pernambuco e Paraíba e voltei dia 23. Falei, vida boa, passeando, não sei o quê. Você sabe qual a temperatura da água de cada praia desse estado? Eu também não sei, porque eu não pus o pé na água. Então, aí você fala assim, mas você foi 3 estados lá e você não... Eu não entrei na praia, não deu tempo. Mas por que você foi fazer lá? Então, eu fui ver novos negócios. Eu fui fuçar, é uma coisa que tá em mim. Eu fui fuçar, procurar, ver, conhecer. Eu estou buscando conhecimento. Eu tenho necessidade de ser, não de ter. Eu não tenho necessidade de ir lá na praia, tô aqui com o pé na água, tomando a cervejinha, tomando a cerveja, caipirinha. Não. Agora, tomei caipirinha? Eu tomei caipirinha no jantar para ir dormir, para não sei o que. Lá você toma uma, depende da comida que você tá. Então, mas não é a necessidade, não é essa. Então, hoje as pessoas vivem em função disso. Do status. Né? Do status, sempre. Sempre assim, achando que o outro tá fazendo. Eu preciso fazer. Ele tirou férias. Você vê, o cara pode, né? Não sei o que. Tal. Meu, exatamente. Eu fui dormir no hotel mais barato, fui na passagem de promoção. E falando nesse assunto, Momento Urbano, você soltou lá dois cortes, né, no Momento Urbano sobre o aeroporto em Maragogi. De Maragogi. Fala um pouco aí pro pessoal que às vezes ainda não teve a oportunidade de ver lá no Momento Urbano, um pouco aí dessa experiência, o que você entende, qual que é a previsão, você imagina que é uma previsão de entrega, o que vai melhorar? Fala aí pro pessoal aí. Eu acho que assim, né? Ali a ideia ela é idêntica à de Porto Seguro. Porto Seguro não era nada, né? Até que o Antônio Carlos de Magalhães, o falecido, né, governador da Bahia, foi lá e fez o aeroporto. Fez o aeroporto, encheu de pousada e começou a ter turismo. Porque as empresas de turismo fretam o avião, enche de gente, chega lá, joga uma turma, traz outra turma embora, e aí virou Porto Seguro. O que é hoje. Maragogi vai acontecer a mesma coisa. O aeroporto, a função é essa, né? Porque para você ir de carro é complicado. Quando você cria um aeroporto, você pode vir com, né, turista internacional, tudo mais e tal. Agora, o tempo de construção de um aeroporto não é 6 meses. Sim. Então vai assim, a terraplenagem está quase que totalmente pronta, né? Então vai aí mais uns 3 anos para concluir aquilo lá, 3 a 4 anos para pôr em funcionamento. Nisso daí, o importante, por exemplo, é que Maragogi, o que é? Maragogi é uma vila de pescador, que se tornou uma cidade, né? Mas é um município assim, você entra dentro da cidade ali, ela parece o Heliópolis, né? Aquelas ruas apertadinhas, tudo tomada, não tem uma ocupação urbana, ordenada, tudo. Os loteamentos novos, sim, estão começando a ter, mas a vila em si, o que chamam de cidade lá, não tem. Né? Agora, Alagoas tem uma característica, né? Uma coisa muito boa que aconteceu. Inclusive, é uma empresa que atua em Mauá, que é a BRK, que cuida do saneamento, tá? Que eu escrevi, inclusive, um artigo, acho que o mês passado, final de julho, no jornal do nosso amigo lá, Floriano, do Luiz Floriano e do irmão dele, o Tempo Real, que eu conheci 2 córregos em Mauá que estão totalmente limpos. Dá para você ver o pedregulho do fundo. Eu fotografei, eu tive lá. A água está imprópria, claro, não é para chegar lá e tomar água, né? Que ela está imprópria para consumo. Mas o córrego está limpo, a água está limpa, o que está passando no córrego. Putz, isso é um marco importante para a cidade, porque conseguiu-se atingir aquela proposta. Sim, então, viu como a privatização funciona? Mas pagou, não sei o quê. Mas antes nós pagávamos e não saía. Exatamente. Né? E Alagoas, a BRK, ela ganhou a concessão do Estado de Alagoas do saneamento. Então,
eles estão assim pondo rede de esgoto em tudo, fazendo estação de tratamento de esgoto, pondo água, fazendo as ETAs, estação de tratamento de água, tá assim, é cano para todo lado lá. Por que que não tem velocidade? Olha só, você fala assim, pô, tem um investimento violento. Por que que não tem a velocidade que se planejou? Tem esse dinheiro para investir. Falta mão de obra. Pois é. Olha só que coisa. Eu tô cantando essa bola já faz E tempo. aí, não, olha, vou te contar uma maior. Aí eu chego lá, eu vejo uma Kombi com alto-falante em cima e os caras falando assim, você aqui de Alagoas, vá trabalhar em Minas Gerais, carteira assinada, lá não sei o que, você vai lidar com o gado que você gosta, com o gado não sei o que. Que caramba esse. Você quer o carro do ovo que você ia falar? Não. Aí o cara vou conversar com um cara lá que eu vejo que é o engenheiro, provavelmente estava de capacete branco, né? Da BRK. Começo a trocar umas conversas com ele, que eu sou entrão, eu pergunto por quê em tudo, né? Aí ele fala assim, que eles estão com problema de mão de obra. Eu falei, mas tinha um cara ali. Ele falou, pois é, rapaz, mas nós não temos mão de obra, tal, não sei o que. Aí eu fui no dia seguinte visitar a prefeitura, conheço o prefeito, comentei o assunto com ele, ele falou assim, não, porque esse pessoal daqui, eles sabem lidar com gado. Então, assim, eles não sabem fazer outra coisa. Então, o pessoal de Minas vem buscar eles... Vai faltar mão de obra lá. Porque tá faltando mão de obra em Minas e camarada que cuida de gado. E os caras aqui sabem mexer com gado. Como desativou as fazendas aí por causa do aeroporto e não sei o que, tá sobrando mão de obra aqui do pessoal que cria com gado. Os caras vêm buscar. Então, cara, olha que coisa louca. É problema de treinamento, né? Pois é. Então, assim, porque para BRK ele precisa do encanador, ele precisa do pedreiro, não sei o que, o camarada não sabe. E o cara em Minas precisa do cara que lida com o gado. Então, olha como é que é maluco isso, né? Que tem que ir um para um lado, outro para o outro, não sei. É isso, né? É uma ingerência total. É fácil não. Olha, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, né? Como eu já falei. Dá um oi pro Miguel aí, pra gente... Eu falei de todos os comentários, fala aí o nome do rapaz aí. Miguel Bezerra Matuto, na Tá cidade. online. Boa, turma. Estou na sintonia na Zona Leste, Itaquera. Sim. Parabéns, o bate-papo show. Ô, Miguel Bezerra, radialista, um grande amigo nosso aí. Um abraço. Programa todo dia de manhã na Rádio ABC 1570, né, Miguel? Se não estou me enganado, 1570. E ele também tem um programa na Rádio Heliópolis. É ele? Não, é ele. Tá ele. convidado a vir aqui, ó, 87.5 da Rádio Heliópolis lá, que fiz uma entrevista com ele. Pessoa boníssima, conhecedora aí de rádio, de muitos anos, né? Mora aqui atrás, aqui na Zona Leste, aqui pro lado da... Eu não vou lembrar direito, Miguel, não vou falar besteira, tá? Mas era aqui pro lado da Hageb Schoff, aqui, bem pertinho aqui. Tá convidado aí. Miguel, convite ao Entre em vivo, contato no Instagram nosso lá, centralize. Vai ser um prazer Ô, receber Miguel. você A gente aqui vai para pegar nós o trocar contato as também ideias. com o Edson. Você me convidou, inclusive, Miguel, deixar que você me convidou para na Rádio ABC, eu tô te devendo, mas vou pagar isso. Fica tranquilo. Bom, você é de casa, você volta aqui a hora que você quiser, bate na porta, chuta os pés aqui, entra aqui, né, grava qualquer hora que você quiser. Por hoje, vamos encerrar aí, senão Pessoal, que a mulherada tá em casa. daqui a pouco né? quem vai derrubar a porta aí vai ser a mulher nossa. Aí. O Alvará tá vencendo. Mas como, né, começou, né, o Multifacetas, Edson Wagnello, na próximo que ele vier, vai vir, provavelmente às vezes o filho vai vir junto, de tal para filho, vai ser o podcast. Exatamente. É isso Aí a gente vai ver qual é as verdades ou mentira que ele conta pra gente. Né? Investidor, hein? O menino é investidor. Se você não souber o que faz o dinheiro, eu fui fazer essa pergunta pro Edson, o que eu fazia de investimento, e falou, dá pra ele que ele dá um jeito. Érico tá convidado. Tá. Se tiver por aí, o Edson vai falar e pra gente. vou concluir então assim, já que o Parra tá falando, né? No domingo eu conheci a família do Parra, que ele teve prestigiando uma visita lá na Flirp, em Ribeirão, e aí conheci a esposa dele, a delegada, e a filha. Operação delegada. E a filha, eu não lembro o nome da sua filha. Alice. Não, vocês não me apresentaram ela, por isso que eu não lembro. Você Alice, perguntou. cara, uma menina sensacional, uma garotinha
de boa, sabe? Ainda bem que ela puxou a mãe. A gente vai fazer um Não, mas podcast você só tá com as de, criançadas aqui você tá do- de parabéns pela família também. Muito obrigado, Muito muito bom, obrigado. muito bom. A menina dele, achei impressionante. Ativa, né? Não, posicionada. Você fala uma coisa, não é, não. Sim, não tem, bicho, você bateu, tomou. Tem cara de militante já, não tem? não? Hã? Vai ser A militante, gente será? ensina direitinho, né? Não, Mas muito obrigado. É isso aí. Parabéns. Então, você acha que os Próximo- momentos não precisa E deixar um Não, abraço aqui- aqui pro Diógenes, que Já está estamos no comando, né, dos equipamentos. Inclusive, Grande o- Diógenes. Quem tá chegando aí agora, esse podcast é o podcast, esse estúdio, então aqui rola de tudo, porque estúdio é nosso, canal é nosso, a gente pode falar o que quiser, a hora que quiser, então só se inscreve aí pra você ficar ligado o dia que vai ter programa, vai ter episódio aí novo. Não vai ter nem dia, isso aqui não tem nem vai dia. ser Não. tipo quarta-feira, sexta-feira. Vai ser a hora que der na telha. Um escritor. Estamos aí programado, provavelmente eu vou. O spoiler, né? Sexta-feira vai ter uma moça da agência de viagem, então, Isso. tipo, bem esporádico. Pode trazer um cara do futebol, um cara de corrida. Vamos estar rodando a mesa, eu, Davi, Diógenes. Não vai ser algo centrado. Às vezes vai estar só um, não vai ser normal, É o mas que der, trocar o que ideia. der. Se tiver É, alguém isso aí. com uma ideia legal, Às vezes fazer quem opinião, tiver de fora toca aí. também vai soltar a voz, fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante. E o Edson É vai isso vir aí. na próxima aí. É isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado a todos vocês, Davi, Parra, Diógenes. Foi um prazer na vida conhecê-los, tá? Foi um prazer na vida vou conhecê-los. fazer uma pergunta. Tá. Pera aí, Odil, corta de mim aí, faz favor. A última. Corta pra Corta. mim. Ó, você já esteve no nosso outro estúdio, que era lá no Sim. shopping, certo? A estrutura não foi o nosso programa, na estrutura. Fala um pouco o que você achou dessa nossa nova estrutura. O que. Bem mais aconchegante, bem mais. Eu me sinto mais à vontade aqui. Sim. Tá? Me sinto mais à vontade. Não sei se é porque com o tempo a gente vai se familiarizando com vocês, mas eu achei que ficou Mas muito mudou bom bastante, aqui, né? melhorou muito, assim, a condição de espaço, né? Eu acho que vocês estão de parabéns, pô. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Né? Vocês estão no caminho. O melhor estúdio aqui do ABC. Não tem nenhum outro que já produziu mais de 500 episódios de podcast. Tem noção? Só de um podcast foi mais de 100 episódios produzidos. É isso aí. Bom, algo mais a acrescentar? Algo mais a tirar? Fala aí, amigão. Você falou pouco hoje. Tá com ciúmes, velho. Mas eu É falei sempre bastante, assim, eu falei, é você sempre viu, assim. ó, a gente fomos democráticos até aqui. Ele fez nas perguntas, você, não sei o que lá, eu já fui tipo, pô, né? Lógico, tem que ser assim, né? Tem que ser o policial mau e o policial bom, né? Um bate outra sobra. Domingão, churrasco na casa do Davi. Até uma piadinha que o Érico conta, ó. Vou falar uma piadinha do Érico, ele vai confirmar, né? Essa do policial bom e policial mau, né? Os dois malandros são detidos, estão na sala lá de interrogação. Um fala assim, né, pro outro, fica tranquilo, o policial tem aquela mania, um é bom, outro é ruim. Ele chega, aqui, o outro alisa e tal, sei o quê. Não, tudo bem. Aí entra o policial, né, com o jornal na mão. Pá, quero saber quem foi. Foi ele. Então, por hoje é só. É isso aí. Pois é. Tchau. Tamo junto, valeu. Tchau, pessoal. Boa noite.